Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente está cumprindo a promessa, né, de trazer uma surpresa aqui para vocês, né, nessa semana. E hoje a aula vai ficar inteiramente a cargo do professor Ângelo, né, que vai nos brindar aí com a sua exposição de um tema assim, de maior interesse. Vocês é algo basilar, né? A gente já combinou previamente e a gente vai ver as divisões do direito, as dicotomias do direito, né? E também a parte de hermenêutica, que é o desfecho ideal para essa intervenção, certo? Eu não vou mais nem tomar mais seu tempo, professor Ângelo. Pode ficar à vontade. É isso, professor, de jeito nenhum. Pessoal, boa noite a todas e a todos. É engraçado porque toda a vida que eu vou dar aula é como se eu estivesse dando a minha primeira aula. A sensação que eu tenho antes é como se eu estivesse dando a primeira aula. Minha mão fica geladinha, meu coração só falta sair pela boca. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Agradeço demais, já agradeci ao professor Morton no começo dessa nossa jornada aqui, mas eu aproveito para agradecer novamente. Eu amo demais, assim, dar aula, amo a docência, acho que é a coisa que mais me move, assim, e me entristece muito que a gente não esteja tendo esse momento, assim, presencialmente, né, não só pelo contexto, assim, que a gente está vivendo, né, mas, sobretudo, pelo fato da gente não estar podendo ter essa troca, assim, no ambiente de sala de aula, porque limita muito até as nossas possibilidades de intervenção, de utilização de algumas outras metodologias mais ativas. Então, eu queria que, antes de antemão, dizer para vocês que fiquem bem confortáveis, assim, se quiserem falar, podem ir. Enfim, eu não vou conseguir ver, eu tô falando, não estou olhando agora para cá, porque eu estou olhando para a tela do computador, então, e eu vou projetar aqui o Prezi, que eu vou compartilhar com vocês, mas, então, como eu não vou conseguir acompanhar tanto o chat, qualquer coisa, vocês podem falar mesmo, assim, não tem muito problema, não. Se na hora eu estiver concluindo o raciocínio, o máximo que eu falo é, peraí que eu estou concluindo. Mas podem me interromper, podem falar. Eu posso ser o moderador também. Pronto, fiquem bem à vontade. O meu objetivo aqui hoje é conversar com vocês. Em última instância, conversar com vocês sobre um tema que eu já vou aqui compartilhar a tela com vocês agora, que, como o professor Morton falou, é um daqueles temas assim chaves que a gente termina estudando. E quando está estudando o que a gente chama de teoria geral do direito, né, que é o que a gente vê em introdução ao estudo de direito. E hoje eu queria trabalhar com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre algumas das dicotomias. Hoje eu não vou conseguir pular essa amarelinha toda aí com vocês, do começo ao fim, com toda certeza, porque é uma conversa bem extensa. E além dessa amarelinha aqui, a gente ainda tem ali na linha de chegada, eu inverti um pouco a ordem, para a gente falar assim, só uma breve conversinha sobre positivismo e naturalismo, porque eu sei também que vai ter os seminários, etc. Então, também não quero roubar a fala, né, a possibilidade de coisas que vocês podem trazer para acrescentar na disciplina. Então, meu objetivo hoje é a gente pular essas três primeiras amarelinhas aí. Então, eu queria conversar com vocês para a gente fixar uma noção de direito, de onde a gente vai partir para estudar essas dicotomias, falar um pouquinho sobre o direito objetivo e o direito subjetivo, que eu vou chamar da nossa primeira dicotomia, e também falar um pouquinho, iniciar a distinção entre direito público e direito privado. Então, hoje, essa parte de direito público e privado, eu acho que vai ser uma pincelada mais geral, e aí, no nosso próximo encontro, a gente vai realmente, assim, fazer um grande passeio. Eu até acho que foi covarde da minha parte pegar de Morton digamos, essa aula, porque eu acho muito bacana, porque é um passeio que a gente faz, na verdade, no curso de Direito, assim, né? Quando a gente vai ver essa distinção entre direito público e privado, é basicamente sair apresentando para vocês de uma forma, assim, obviamente mais dogmática, mas o que a gente tem em termos de divisões, de ramos, né, dentro do direito que vocês podem estudar, se especializar, ter mais afinidade, etc. Enfim. Eu separei aqui, deixei para vocês o material que geralmente eu uso. Sempre que eu vou preparar uma aula, eu sempre gosto de deixar como referência, porque eu vou sair citando muitas vezes, né, para não fazer o plágio também. Então, eu usei como base o livro da Maria Helena Diniz. Por quê?
Eu não sou muito fã dela quando ela vai trabalhar direito civil. Tem muita gente que gosta, eu não gosto muito, porque ela trabalha o direito civil de uma forma mais densa. Mas esse manual, que é um compêndio de introdução à ciência do direito, que já é um livro antigo, ó, na 20ª edição dele ele era de 2009. Mas ele é um livro com a linguagem que eu acho muito acessível, assim, as sessões são bem condensadas, então acho que fica... E ela traz muita informação, ela reúne muita informação, é de fato um compêndio, ela fez um compêndio. Então, e esses 3 livros, o de Maria Helena foi o principal que eu utilizei, mas esses 3 livros, não estou aqui infringindo o direito de propriedade intelectual de ninguém, mas assim, deixo como recomendação porque vocês conseguem facilmente acessá-los. Acho que todos estão captando a mensagem, né? Vocês dão aí uma breve buscada que vocês encontram com muita facilidade, primeiro, segundo, no máximo, terceiro link. E, além disso, eu trouxe como recomendação para vocês um podcast. Esse podcast, o geralzão, assim, para explicar ele se chama Salvo o Melhor Juízo, SMJ. Ele é coordenado por um professor da UFPR, o Thiago Hansen, e, inclusive, para quem eventualmente escutar o podcast e gostar do podcast, ele dá aula, inclusive, assim, Morton e ele são as minhas referências em História do Direito. E aí o Thiago Hansen, ele agora nesse período de ensino remoto, ele está dando umas aulas também de História do Direito. E aí quase sempre no Twitter dele ele disponibiliza o link do Zoom. Eu sei que está todo mundo atarefado com 1 milhão de coisas, etc. Mas como geralmente às vezes tem uma pessoa ou outra que quer para ficar escutando alguma coisa, vale a pena vocês pegarem, quem tiver interesse, porque são aulas bem bacanas. Eu assisti no segundo semestre do ano passado e foi uma revisão muito bacana que eu fiz. E esse podcast, especificamente, o número 87, eu estou recomendando para vocês, porque eu vou trazer agora, logo no início da aula, assim, nos 3 primeiros slides, prezes, algumas perspectivas mais críticas sobre, assim, eu vou trazer, obviamente, uma análise bem dogmática mesmo assim do que os manuais trazem, porque vocês estão sendo apresentados agora à matéria, mas eu também quero deixar assim uma pitadinha assim de algumas questões críticas, e esse podcast, acho que ele dá um boom assim na cabeça para algumas das questões que eu vou só levantar aqui, que eu não vou me aprofundar por causa da nossa própria questão do tempo, tá certo? Então, fica como recomendação, as referências que foram utilizadas e o podcast para quem quiser se aprofundar. Vocês entram aí pelo link, tem todas as plataformas, Spotify, Deezer, SoundCloud, enfim, que vocês acharem de preferência de vocês, tá certo? Dito isso, a nossa primeira amarelinha é para a gente falar um pouco sobre estabelecer aqui uma noção de direito. Partindo dessa noção de direito, a gente vai poder trabalhar as nossas dicotomias. Qual é a reflexão inicial que eu quero propor para vocês? E aqui entra digamos assim, a grande virada, pelo menos, que eu tive enquanto professor de direito, assim, quando eu passei a estudar mais sociologia. A noção de direito que eu vou trazer para vocês e que a gente vai estudar aqui, assim, esgotar, é uma noção de direito que vocês, e as dicotomias, que vocês vão encontrar, assim, largamente em todos os manuais. Maria Helena, Miguel Reale, Risato, Goffredo Telles Júnior, enfim, todos esses autores que se debruçam sobre a introdução à ciência do direito, ao estudo do direito, eles vão, obviamente, divergir em alguns aspectos, mas eles trazem uma noção, um conceito específico, assim, de direito. Esse conceito de direito que chega até a gente é um conceito de direito que ele tem um referencial muito claro. Ele é um conceito de direito que vai beber bastante nas teorias, né, científicas do direito que vão surgir na Europa, né, na transição, nas mudanças de paradigma e de avanço, sobretudo do iluminismo. Então, a gente está partindo aqui, eu preciso deixar claro para vocês, que a gente está partindo de um referencial que é um referencial mais eurocêntrico, mais ocidental do que vem a ser direito. Eu preciso fazer ressalva que existem outras concepções e outras noções sobre o direito. Se a gente partir para outros povos, para outras comunidades, outros ordenamentos da vida e sociedade, né, outras ontologias, outras cosmogonias, visão do mundo, a gente vai ter outras percepções onde o direito pode sequer existir enquanto uma questão autônoma ou como ele pode existir dentro de uma arquitetura diferente, tá certo? Então, essa não é uma assim, uma grandiosíssima reflexão, mas é um ponto de partida muito importante, porque aqui eu vou trazer uma concepção de direito mais hermética, mais fechadinha,
que cabe para o que a gente está se propondo a estudar. Então fica isso como se fosse uma ressalva, e aí o podcast ele vai começar a fazer com que vocês entendam talvez o que eu estou querendo dizer especificamente com isso, tá certo? Para introduzir, portanto, essa questão da noção do direito, eu separei essa frasezinha do Hart. Hart, acho que a gente não chegou a falar tanto sobre ele aqui ainda na cadeira de introdução, mas Hart ele é assim, o adversário dentro de uma perspectiva saudável, né, do Kelsen. Não é que ele chega a ser um adversário, ele sucede Kelsen, na verdade, assim, como um dos grandes nomes, né, da teoria geral do direito. Ali, década de 60, 70, enfim, essas viradas de paradigmas que o direito vem trazendo. E eu trouxe essa quase uma epígrafe dele, assim, porque ela é muito interessante para o que a gente está se propondo a fazer aqui hoje. O que é que o Hart está dizendo para a gente? Olha, nos variados campos dos saberes e no direito, que é o que a gente está se propondo a estudar, muitas vezes a gente pode conhecer uma determinada coisa, mas a gente pode não entender ela. Né? Então, assim, ocorre muito que você, eu conheço tal coisa, mas, assim, entender de fato essa coisa, aí já é um negócio completamente diferente, né? E aí, o nosso objetivo na aula de hoje, justamente, eu trouxe principalmente esse comecinho, nosso objetivo na aula de hoje é que a gente não só conheça o direito, a gente não sai daqui conhecendo o direito e essas dicotomias, mas que a gente possa entender o que são essas dicotomias e por que elas são fundamentais para que a gente possa, de certa forma, compreender de uma forma geral o que é o direito. Então, para que a gente possa avançar nessas dicotomias, como eu falei, a gente precisa estabelecer um conceito do que é direito, ou definir o que é direito. Mas aí a gente vai se deparar com uma questão muito basilar, que é por que danado é tão difícil para a gente definir direito? Tem o que aqui? Quase 40 pessoas na sala. Se eu perguntar assim, pedir, gente, me deem um conceito do que vocês acham que é direito. Eu acho pouquíssimo provável que cada pessoa me dê exatamente o mesmo conceito do que acha que é direito. Assim, estou aqui jogando, assim, mas eu acho que é pouquíssimo provável. Fizemos até alguns exercícios anteriores, nas aulas anteriores, sobre isso, e eu acho que isso já serve, inclusive, como... Estou rindo só da observação de Laura. Mas é exatamente assim. Então, é muito difícil, às vezes, que a gente consiga definir o que é direito. E aqui, aí, vale as reflexões iniciais que eu estava trazendo inicialmente. O que acontece? O nosso jeito de pensar, certo? A forma como a gente pensa, a nossa racionalidade, ela é feita de uma tal maneira que a gente é condicionado, enquanto a gente vive, certo? Isso do direito e fora do direito, a sempre querer dar nome às coisas e a conceituar as coisas. Então, isso é meio que um pressuposto. Obviamente, vale muito dentro do campo do conhecimento, mas vale para a nossa vida, né? Eu olho para isso aqui e eu sei que isso é o celular. O que é o celular? É um aparelho de telefonia móvel, etc., que tem um chip e internet 4G, 3G, etc., especificações, ou então é um iPhone que foi preconizado por Steve Jobs. Para quase tudo assim que a gente olha, né, a gente sempre pensa numa coisa e tem um objeto, eu dou um nome, celular. E aí eu dou um conceito para que é um celular. Isso é muito fruto do que a gente chama da racionalidade cartesiana, né? Essa ideia sempre da gente estar em busca de esquemas prévios que servem para explicar uma determinada coisa. Isso é típico da nossa forma de pensar. Isso é muito típico da forma de pensar, sobretudo ocidental, pós as mudanças de paradigmas no campo da teoria do conhecimento, principalmente na virada da modernidade para a idade contemporânea. Isso não acontece em diversos outros espaços. Esse podcast, se vocês forem escutar, que vai falar sobre o pensamento ameríndio, ele fala exatamente como a gente tem muita dificuldade, como a gente tem muita necessidade de sair definindo as coisas, e para outros povos, por exemplo, isso pouco importa. Às vezes uma mesma coisa tem 10 nomes, isso não tem a menor importância. Para a gente não, para a gente fica brigando para dizer, olha, essa coisa significa isso, essa coisa significa tal. E aí, para a gente definir o que é direito, é um problema ainda maior, porque como diz a Maria Helena Diniz, muitas vezes para que a gente possa definir o que é direito, a gente muitas vezes se depara com um problema que é um problema supracientífico, né? Por quê? Porque dentro do mundo do direito existe variadíssimas coisas, muitos elementos,
E para que eu consiga ter um conceito mais hermético e fechadinho, eu preciso purificar, né? Que foi o que Kelsen fez, basicamente, quando ele começou a pensar a ciência jurídica. Foi a teoria pura do direito é justamente esse processo de você separar o direito de vários outros elementos que são considerados mais contingenciais, etc. E no nosso caso, especificamente, pessoas de língua nativa portuguesa, né, PTBR, português do Brasil, a gente ainda tem um problema a mais, que é quando a gente fala em direito, muitas vezes a gente pode estar se referindo a coisas completamente diversas. Então, eu posso falar em direito e estar querendo falar sobre norma, eu posso estar falando sobre direito e posso estar querendo falar sobre autorizar ou permitir uma determinada coisa, ou eu posso estar falando em direito na lógica de uma qualidade daquilo que vem a ser justo. Então, uma mesma palavra, ela passa a ter diversos significados. E isso, para a gente, é muito problemático. Então, a minha missão hoje aqui com vocês, portanto, não é estabelecer o que é, de fato, um conceitozão assim, de direito. Olha, gente, a partir de agora, vocês vão usar esse conceito de direito para o resto da vida de vocês. Não. O que eu quero fazer com vocês, na verdade, é o que está aí nesse preze, que é buscar uma noção do que é direito. Uma noção já é diferente de um conceito, né? Um conceito é um conjunto de, assim, um sistema de conceitos ideais, né, sobre uma determinada coisa. Aqui, o objetivo é que a gente tenha uma noção geral mesmo. E aí, para que a gente consiga alcançar essa noção do que vem a ser direito, né, para que a gente possa depois compreender cada uma dessas dicotomias, a gente vai partir de 3 pressupostos, que são esses 3 aí que estão listados para você, para vocês, eu vou explicar cada um deles, assim, a gente vai adentrar um pouquinho em cada um deles. O direito só pode existir em função das pessoas, é nítida a relação entre norma e poder, e o direito não é só norma, é fato, valor e norma. Essa daí eu tenho certeza que Morton gosta muito, depois eu vou contar para vocês de onde eu descobri que Morton gosta bastante, né, da teoria tridimensional do direito. Se ele não se entregar, eu já entrego quando chegar nesse 3º pressuposto. Mas vamos ao primeiro, né? O direito só pode existir em função das pessoas. O que é que esse pressuposto está nos contando? Gente, é o seguinte, a gente vive em sociedade, certo? Viver em sociedade tem todas as vantagens, né, que a gente pode imaginar, etc., fruto da modernidade, da idade contemporânea, revolução industrial. Mas fato é que a partir do momento que a gente entrou num dito estado convivencial, como está aí colocado para vocês, e que a gente precisa necessariamente interagir com outros indivíduos, não existe a possibilidade, certo, desse tipo de relação ele começar a ser travado e desse tipo de relação não surgir ruídos, desse tipo de relação não surgir relações que sejam mais desarmoniosas, vamos assim dizer, certo? Não existe. Se você morar em casa e tiver uma relação maravilhosa com a sua família, ainda assim vai ter aquele dia que você vai esquecer de lavar a louça, ou vai ter aquele dia que você vai, sei lá, esquecer o portão de casa aberto porque teve que sair correndo para atender um celular. Sempre vai ter alguma coisa ali que vai gerar uma situação um pouco mais, né, perturbadora entre os indivíduos. Quiçá quando a gente trabalha isso no âmbito mais ampliado, quando você está convivendo numa sociedade com milhares e milhares de pessoas. Então, quando a gente fala que o direito ele só pode existir em função das pessoas, o que os autores querem dizer com isso é que o direito, ele, de certa forma, surge nesse mesmo contexto a partir do momento que a gente assina o dito pacto social, né, para que a gente possa viver em sociedade. O direito ele termina surgindo como um substrato para resolver os problemas que são frutos desses eventuais ruídos que vão surgir entre os indivíduos, né? Justamente tentando buscar, como eu coloquei para vocês, a ideia mais próxima, manter o máximo possível um ideal de harmonia, de convivência entre esses indivíduos. Então, vai começar a estabelecer balizas, né, para que tanto você tenha uma certa expectativa sobre o que você vai estar vivendo em sociedade, como para que você também saiba o que você pode fazer se eventualmente essa expectativa vier a ser frustrada ou algo nesse sentido. O Goffredo Telles Júnior, ele fala uma coisa, inclusive complementando isso, ele diz o seguinte, olha, se a gente para e olha para a sociedade, a gente vai verificar que os grupos sociais, os agrupamentos humanos, eles terminam sendo fontes exauríveis das normas, né? Então, assim,
quanto mais a gente vai vivendo em sociedade, mais as relações que a gente trava vão se tornando cada vez mais complexas e cada vez, portanto, vai surgindo a necessidade de surgirem novas normas. Não existe a possibilidade da gente falar, putz, vivemos 2021 anos só depois de Cristo. Vivemos 2021 anos, mas agora, com a experiência que a gente acumulou desses 2 milênios, a gente vai fazer aqui um vademecum gigantesco, fazer aqui um grande código e está resolvido a partir de hoje. Não tem mais o que a gente se preocupar. Daqui a 2 anos, daqui a uma semana, vai surgir alguma coisa fruto de uma nova relação, de um aprofundamento de alguma coisa, e aí o direito vai ser mais uma vez demandado para que ele ofereça uma tentativa de pacificação, de harmonização, digamos assim, dos indivíduos, né? Agora, porém, contudo, entretanto, como sempre é importante trazer a ressalva, hoje em dia é importante, assim, você vai abrir o manual, vai ter isso para você, né? Mas aí a gente para assim para pensar um pouquinho. Acho que não mudou aqui não para vocês, né? Apareceu aí para pensar em sala? Apareceu não, né? Não, tá. Agora apareceu. Agora sim. Agora foi, tá certo. É tipo assim, será mesmo que... Isso é assim, pegadinha de professor Anjo, só para saber se a gente tá prestando atenção, viu? não, de jeito nenhum. Que é isso, moço? Não me entrega, não. Será mesmo que o direito ele pode só existir em função das pessoas? Tipo, será que isso não é uma visão assim muito antropocêntrica, sabe? Tipo, e os demais seres vivos, sabe? As demais coisas, na verdade, que terminam compondo a nossa vida em sociedade. Então, quando a gente pega os manuais, de certa forma, faz sentido. É uma explicação inicialmente assim muito muito importante para que a gente saiba, né? Para que a gente entenda o famoso brocardo, né? Ubo societas ibi jus, né? Tipo, onde está a sociedade, está o direito, onde está o direito, está a sociedade, enfim, essa ideia dessa inter-relação entre a sociedade e o direito. Mas, aí eu quero que vocês botem um asteriscozinho assim na cabeça de vocês, toda vida que vocês puxarem esse pressuposto, vocês puxam com aquele pensamento críticozinho assim de fundo, né? E que hoje em dia, na Gênese, talvez isso fizesse muito sentido, mas que hoje em dia, isso vai um pouco, digamos assim, vai bem mais além, a bem da verdade, né? Só para pegar aqui um exemplo, para não falar assim de uma maneira muito abstrata, se a gente pegar vamos pegar aqui o exemplo da América Latina. Se a gente pega o exemplo do constitucionalismo boliviano, né? A gente vai ter lá nas disposições da Constituição da Bolívia os direitos da Pachamama. Os direitos da Pachamama não é assim, eu não estou falando aqui, aí saiu minha apresentação agora, sabe-se Deus por quê. Enfim. Agora saiu. Vai voltar, gente, já volta. Não sei porque parou aqui, realmente. A Pachamama, ela não é, assim, a gente não está falando de direito ambiental, quando a gente está falando dos direitos da Pachamama, não, é um sujeito, de fato, né? A Mãe Terra, por assim, na tradução mais literal, a Mãe Terra, ela é, de fato, um sujeito de direitos e de deveres também. Isso vale para isso, mas vale também para, sei lá, se for para as bandas do Equador, por exemplo, o El Buen Vivir, né, que hoje em dia tem, inclusive, aquele livro que é muito bom, O Bom Viver, que vai falar lá da Sumac Calçai, etc. Então, assim, existem outros fundamentos, né? O direito ele não existe só em função também, necessariamente, né, da vida humana. Hoje em dia, é importante que a gente pense que ele vai regular muito mais do que somente as relações entre as pessoas ou entre o Estado e as pessoas. Então, fica só assim como uma dica do que, eventualmente, assim, uma nota de rodapé, por assim falar. Nosso segundo... Tá todo mundo acompanhando, gente? Assim, só para saber, porque às vezes eu saio falando. Eu vou já parar para fazer uns exemplos, mas eu queria saber se vocês estão... Tá todo mundo acompanhando aí direitinho. Por mim tá ok, acho. Ok, tá ótimo. Se vocês quiserem falar também, viu, gente? Levanta a mão aí e vai falando. Já vou fazer aqui umas coisas, porque nem que vocês não queiram hoje, vocês vão interagir aqui. Separei um jogo para a gente fazer umas coisas assim bem... Espero que sejam divertidas, espero que vocês gostem, tá? O segundo pressuposto é que é nítida a relação entre a norma e o poder, tá certo? Em que sentido? Gente, a norma jurídica, ela vai nascer, assim, a gênese dela é por intermédio de um processo, que é um processo político, né? E necessariamente para que esse processo político ocorra, você tem um poder político de fundo. Se a norma ela é
jogada no mundo, digamos assim, sem um processo que a legitime e sem um poder que a sustente, ela termina se tornando o que eu destaquei para vocês, o que o Rudolf von Jhering fala, ela termina se tornando um fantasma do direito, no final das contas, né? Ela termina se tornando uma reunião de palavras, que não precisam ser necessariamente palavras vazias, às vezes podem ser palavras com significado e objetivos muito bem estabelecidos, mas ela não vai atender à finalidade que ela se destina, no final das contas. Se a gente parte do pressuposto do que a gente acabou de falar anteriormente, de que a norma vem justamente para disciplinar um pouco dessa nossa vida em sociedade, estabelecendo balizas e buscando a harmonia, se essa norma é despida de poder, ela não vai conseguir alcançar essa finalidade. Então, existe essa relação nítida também entre a norma jurídica e entre o poder ou o poder político. Então, esse é um segundo pressuposto importante. E o terceiro pressuposto, favorito do professor Morton, é justamente de que o direito não é só norma, né? O direito é fato, é valor e é norma. Isso daqui, gente, é a teoria tridimensional do direito do jurista brasileiro Miguel Reale. Acho que dos juristas brasileiros, assim, que elaboraram, ou que, enfim, criaram teses. É tranquilamente, eu assim, posso estar falando de uma maneira irresponsável, mas assim, eu penso em Tobias Barreto, Amaro Cavalcante e talvez Miguel Reale, assim como três nomes de juristas que conseguiram alcançar, né, digamos, levar o que eles pensavam, a ideia deles de direito, ou até mesmo alcançar cargos, como foi o caso de Amaro Cavalcante, né, para além assim, serem respeitados, e sobretudo enquanto pensadores do direito, né? E aí o Miguel Reale, ele tem essa teoria tridimensional do direito que ele diz, beleza, olha, o direito, ele serve, ok, para regular a vida em sociedade, trazer harmonia, tudo massa, etc. Existe essa relação entre norma e poder, mas o direito não é só a norma. O direito também é fato e o direito também é... Porque nos idos da primeira geração de 2010, a raiz assim, mais do Twitter, a raiz não gosto dessa divisão não. A época mais rudimentar do Twitter, Morton, ele sempre tweetava alguma coisa e aí ele colocava entre parênteses. Se eu estiver mentindo, você me diz, viu, Morton? Aí ele botava entre parênteses. Fato, se fosse fato, ele tweetava alguma coisa. Exatamente. Valor, ele botava. Valor. Não é isso? Quando eu usava mais o Twitter. Particularmente, eu aprendi mais sobre teoria tridimensional do direito. Não paguei introdução com Morton, infelizmente. Então, eu aprendi mais sobre teoria tridimensional do direito acompanhando ali Morton nos tweets dele, né? Toda a vida que ele trazia essa distinção, do que propriamente, especificamente, quando eu deveria ter me dedicado mais ao estudo da teoria geral do direito. Fato é que essa é a teoria do Miguel Reale. Aí, aqui vai ter uma questão muito interessante para vocês verem como as coisas funcionam, às vezes, quando vocês pegam alguns livros, assim, e porque, às vezes, é muito difícil estudar a teoria geral do direito, mas, ao mesmo tempo, eu vou trazer um exemplo para mostrar como pode ser fácil. É só uma questão de linguagem. Vamos lá. A Maria Helena Diniz, quando ela vai explicar para a gente a teoria tridimensional do direito, ela traz esse exemplo que já aparece para vocês aí no quadro, tá? É porque eu estou na tela. É porque eu estou olhando aqui pelo computador e aqui no meu computador já tem. Então eu vou começar a ler, porque vocês nem sofrem precisando ler tudo, porque é chato. Ela diz o seguinte: ao se interpretar a norma que prevê o pagamento de letra de câmbio na data do seu vencimento, sob pena de protesto do título da sua cobrança, goza o credor, desde logo, do privilégio de promover a execução do crédito. De modo que, se existe um débito cambiário, há de ser pago. E se não for quitada a dívida, deverá haver uma sanção. Como se vê, a norma do direito cambial representa uma disposição legal que se baseia num fato de ordem econômica e que visa assegurar um valor. Ou seja, a vantagem de um pronto pagamento com base no que formalmente é declarado na letra de câmbio. Eu estou triste porque não apareceu essa, que é a melhor parte do Prezi. Eu acho que eu vou parar aqui e vou botar de novo para vocês. É porque, já sei, minha internet caiu aqui, gente. Está tudo explicado agora. Vocês estão me escutando? É porque eu devo estar no 3G. Sim, professor. Está escutando, mas deu uma Escutando travada. normal. Pronto, Não, mas o Prezi realmente travou no o direito não é só norma. Foi, exatamente. É porque caiu aqui a internet, eu vi agora. Tá voltando aí, tá voltando.
E aí, quando vocês começam a escutar uma pessoa lendo um exemplo desse e tal, vocês ficam, putz, que danado. O que é que essa pessoa está falando aí no final das contas, né? Porque ela está falando uma norma que prevê o pagamento de uma letra de câmbio, do vencimento, sob pena de protesto do título, o débito cambiário, etc. Hoje em dia, eu, assim, sendo muito... Deixa eu voltar aqui para a ligação logo. Sendo muito sincero com vocês, eu queria até saber de vocês, assim, se vocês já tiveram a experiência. Eu, particularmente, não vejo muita gente usando letra de câmbio, não. Assim, para mim, é uma das coisas mais raras. Cheque, nota promissória, debenture, essas coisas todas que a gente vai estudar lá em Direito Empresarial 2, eu acho que esse exemplo ele complica muito mais uma coisa que pode ser muito fácil. Porque, para mim, assim, eu pelo menos li esse exemplo a primeira vez e fiquei... Hã? É aquela coisa, né, Laura? A gente vê, mas assim, passa assim, né, na nossa frente um exemplo em cheque, tem gente que ainda usa, assim, principalmente o pessoal mais velho ainda usa bastante. Hoje com o Pix, né? Para que esse negócio todo complicado, né? Pix, até quem é mais avesso, né? Se não usa o Pix, usa uma transferência ali padrão pelo aplicativo do celular e tudo mais, mas Meu pai usa de jeito nenhum, nem Pix, nem aplicativo, nem nada. Que Minha mãe morre de também não, clonagem. viu, Laura? Minha avó também não. Ela tem diz que não aplicativo de banco. confia. Ela diz que tem que ir lá pessoalmente, que não confia nesses aplicativos, não. Mas olha só, vamos lá. Vamos transformar esse exemplo numa coisa muito plausível de uma maneira muito simples. Vamos lá. O Código de Defesa do... É porque eu estou esperando mudar aqui a tela para vocês, mas aí eu já vou ler aqui o exemplo. Não acredito que essa internet caiu de novo agora, não. Não é possível. Caiu, não. Voltou. O Código de Defesa do Consumidor, certo, gente? Ele vai trazer lá no bojo dele uma coisa chamada direito de arrependimento, certo? Que é o quê? Vamos aqui colocar de uma maneira muito simples. Você vai, compra uma coisa, quando você recebe o bem, você pode até chegar em casa, abrir e ver que era uma coisa que você não queria, porque antigamente tinha um negócio, não, é só se você fizer a compra à distância, não sei o que lá. Não, hoje em dia, basicamente você exerce o direito de arrependimento se eventualmente você comprovar ali que o bem, na verdade, não era bem aquela coisa que você esperava quando você fez a aquisição, ou até mesmo se você comprou por impulso, digamos assim, né? Então, existe a lógica do direito de arrependimento. É um direito que está tutelado lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos supor que o indivíduo foi lá, algum de vocês aí, Maria, entrou lá no site da Magalu, final de semana passada, emocionada com a possibilidade do paredão falso, né, que vai ser definido hoje, foi lá e disse, não, preciso comprar uma televisão para ficar 48 horas aqui vendo Juliette no paredão e tal, ela descobrindo as coisas que estão acontecendo na casa. Não fale não, eu paredão sem futuro de hoje. Pois é. E aí, comprou a televisão zona lá, mas aí ela recebeu, e quando ela recebeu, ela disse, não foi nem por causa não é nem porque ela tá triste que vai Carla Dias ou João Luiz pro paredão, é porque ela não gostou mesmo da televisão. Então ela olhou assim para a televisão e disse, putz, não é essa televisão que eu queria, no final das contas, comprei na emoção mesmo, né? Não era o produto que eu queria. Ela tem o direito, certo, de devolver essa mercadoria, desde que ela não tenha utilizado, assim, de nada absurdo, né? Desde que, assim, ela, sei lá, uma coisa que você tira e a partir do momento que você usa, a coisa já começa a se depreciar, digamos assim, né? Imagina, você vai numa loja, compra uma roupa íntima, usa e depois diz, não, me arrependi, eu boto em você, não quero. Não, aí nesse caso realmente é uma questão complicada, né? O fornecedor pode alegar alguma coisa nesse sentido. Mas aqui eu estou trabalhando com o exemplo da televisão. Então ela vai devolver a mercadoria e vai ser reembolsada eventualmente pelo valor que ela despendeu. Nesse caso aqui, gente, claramente a gente consegue visualizar que a gente tem um fato, certo? Tem um fato econômico aqui, assim, gritando para a gente, né? A relação entre consumidor e fornecedor, nesse caso, eu acho que não... E o fato econômico que envolve, né? Que cria esse elo entre eles,
acho que não é tão difícil assim de se perceber a existência dele. Existe uma norma, como eu falei para vocês, que é a que está lá prevista no Código de Defesa do Consumidor, e existe um valor a ser tutelado nesse caso, que é um valor econômico, em última instância também, que é justamente tanto a proteção, a ideia da proteção patrimonial, né, do valor do patrimônio de Maria, que comprou a televisão, como também, em última instância, do fornecedor. Porque o fornecedor, para ele entrar no mercado, ele precisa saber as regras que vão estar rolando, né? E o Código de Defesa do Consumidor, quando ele traz essas normas, ele protege, em parte, o consumidor, protege na outra parte o fornecedor e protege na outra parte o fornecedor a partir do momento que ele diz, olha, dentro aqui do mercado, as regras do mercado são essas. Então, ele está protegendo esses valores em última instância também, que são valores que podem ser valores de cunho econômico. Então, aqui a gente tem um exemplo talvez mais claro do que o da letra de câmbio, onde a gente tem a incidência do fato, onde a gente vê de forma muito clara que o direito, portanto, nessa situação, ele não vai se consubstanciar somente no direito do arrependimento, especificamente a norma do direito ao arrependimento, porque existe também um fato e existe também um valor, e a realização desses três, por assim dizer, é o que no final das contas a gente vai terminar chamando de direito, dentro de um guarda-chuva, portanto, maior, tá certo? Então, com base nesse exemplo, né, com base em todas essas questões, agora travou, foi aqui o meu computador, deu certo. Então, assim, qual seria a nossa noção de direito? Aí eu coloquei uma bem chutinha, né, porque junta basicamente tudo que a gente falou agora. A nossa noção de direito é que o direito é uma ordenação heterônoma das relações sociais, ou seja, existe uma subordinação dos indivíduos, tá certo? A esse direito especificamente, né? A heteronomia como digamos assim, o antônimo da ideia, o contraponto à ideia de completa autonomia, né? Então, uma ordenação heterônoma das relações sociais baseada em quê? Numa integração normativa, norma, de fatos e de valores. Então, quando a gente chega assim, diz, o direito é fato, valor e norma, ele abarca ali uma noção bacana de direito, mas esse pouquinho que vem antes, ou seja, dizer que é uma ordenação heterônoma das relações sociais, é importante porque abarca aqueles outros dois pressupostos que a gente trabalhou até então aqui. Tranquilo? Até agora todo mundo me acompanha? Alguma dúvida? Sim, professor, tá tudo bem para mim. Eu só queria que você explicasse direitinho o que é valor, fato e norma, porque eu me perdi. Eu tô com a cabeça meio avoada hoje. É o seguinte, no exemplo anterior, tá certo? No exemplo aqui que a gente está trabalhando da Juliette. Nesse caso aqui especificamente, a norma que a gente vai ter, o direito que a gente vai ter posto, o direito posto que a gente tem, é o direito de arrependimento. Tranquilo? Acho que essa parte é a mais, digamos, menos complexa. Sim. O fato que existe nesse caso, ele está intimamente relacionado, é um fato econômico, porque ele está intimamente relacionado com a relação existente entre, eu acho que foi Maria, né, que eu usei no exemplo, Maria como consumidora e a Magalu enquanto fornecedora. Existe um fato econômico que motiva, portanto, em última instância, essa relação travada entre os indivíduos, né? Uma relação mercantil, de forma abstrata também, que vai fundamentar essa norma. E existe também, em outra instância, na terceira dimensão, a proteção de um valor. O valor que essa norma, de certa forma, ela procura tutelar, o valor que essa norma procura defender, em última instância, é o valor patrimonial da Maria. A partir do momento em que, ao exercer o direito de arrependimento, ao adquirir um bem que não satisfaz as pretensões dela, ela tem o direito de ter reparado a quantia que ela despendeu para comprar essa televisão. Então, se tutela esse valor, né, a ideia desse valor patrimonial da Maria. Mas também existe aí a proteção, quando eu falo que existe a proteção de valores também de cunho econômico do fornecedor, no sentido de que o estabelecimento dessas normas previamente, elas permitem que o fornecedor entenda as regras que existem, né? As regras que balizam as relações mercantis que são travadas de uma maneira geral. Então, ele sabe aquilo que ele pode fazer,
sabe aquilo que ele não pode fazer e ele sabe aquilo que ele deve fazer diante de determinadas situações. Isso, de certa forma, gera para ele uma segurança jurídica, gera para ele não há uma quebra de expectativa, não há o surgimento de uma situação, digamos assim, ou pelo menos em tese, de uma forma mais geral, né? Não existe o surgimento de uma situação para a qual o direito, de certa forma, não tenha estabelecido ali minimamente um parâmetro de comportamento para ele. Isso permite, portanto, que, de certa forma, ele consiga também se preparar, se precaver, né? Até dentro da perspectiva econômica, já que se você, sei lá, uma pessoa paga 10 mil reais numa televisão para você, você pega esses 10 mil reais e você imediatamente vai lá e reinveste, não tem capital de giro, não tem absolutamente nada, e essa pessoa depois pede para você reembolsar a televisão porque ela não quer, se você como é que se diz? Não se prepara especificamente para isso, se você não sabe que isso existe, ou se você jogou esses 10 mil reais, enfim, perdeu de alguma forma, você vai ficar dentro de uma situação que você não tem muito bem o que fazer, né? Você vai estar, em tese, o consumidor vai estar exigindo uma coisa que é direito dele, e você, enquanto fornecedor, simplesmente não vai ter como atender, digamos assim, né? Então, quando eu digo que isso, de certa forma, protege, tutela também a lógica do valor patrimonial do fornecedor, no sentido de que ele sabe, né, como ele deve se precaver, de forma geral, na sua atividade regular mercantil, para que, eventualmente, ele não venha, ao ser acionado por um consumidor, diante de uma situação dessa, que ele descumpra o que, eventualmente, está lá preconizado no âmbito do direito do arrependimento, alegando que essa era uma situação não prevista, ou que ele não sabia, ou algo nesse sentido. Então, isso, de certa forma, traz segurança para todas as partes que estão envolvidas dentro desse guarda-chuva grande dessa relação, que é, sobretudo, uma relação jurídica. E aí você consegue tutelar. Você tem a presença da norma, que vai preconizar o direito ao arrependimento, você tem o fato econômico, que gera essa relação de proximidade entre o consumidor e o fornecedor, e você tem a tutela ou a proteção desses valores específicos. Nesse caso aqui, eu estou me prendendo muito a valores econômicos, mas, enfim, existem valores diversos que são tutelados pelo direito também. Aí vai depender da natureza do direito que a gente está discutindo, o tipo de direito que a gente está discutindo, o ramo do direito que a gente vai estar trabalhando. Mas de uma forma mais concreta, assim, tipo, dando concretude para essa ideia da tridimensionalidade do direito, dentro desse exemplo, funcionaria dessa forma. Ficou claro, Thalissa? Ou não? Sim, Talvez. sim. Muito obrigada. Maria levantou a mão. Exatamente, eu ia dizer isso. Professor, aqui na verdade você terminou explicando, mas eu ia perguntar se o fato ele estava diretamente ligado à relação, né? Porque, por exemplo, a relação nesse caso ela é jurídica e comercial também, e acabou que o fato é econômico. Mas poderia, em outra situação, não ser de nenhum desses dois âmbitos e o fato não ser econômico, né? Tipo, não precisa ser necessariamente esse fato, não. Em outras situações, no caso. Não, de jeito nenhum. O fato aqui é porque, assim, a forma como a sociedade ela foi avançando em termos de tornando as suas relações mais complexas ou, enfim, diferentes do que eram, dos parâmetros que existiam no passado, elas terminam motivando, né, o surgimento de um tipo de norma. Então, essa norma, por exemplo, do direito do arrependimento, ela é fruta de que fato, assim, principalmente? Existe o fato de que, hoje em dia, você pode adquirir, vamos supor, o exemplo aí, você pode adquirir uma televisão que você entra no site, você olha assim, pelo seu monitor e tal, você vê assim, pô, parece bacana, acho que dá, tem as especificações técnicas lá e tudo mais, mas quando ela chega para você, dias depois, pode ser diferente do que você pensou, né? Então, assim, a forma, vamos dizer assim, o fato geral que está por trás de tudo isso, né, que motiva o surgimento dessa norma do direito ao arrependimento, é justamente essa modificação à vida na forma como a gente faz as nossas relações mercantis hoje em dia, que não são necessariamente você entrar ali na loja, compra, leva para casa, etc, etc. Então, isso motivou, inicialmente, o legislador a criar essa norma do direito ao arrependimento. Além disso, no caso concreto específico, né, que a gente está trabalhando aqui, assim, de maneira mais concreta, o elo entre o consumidor e o fornecedor é um fato econômico
que está relacionado à proteção de um valor econômico que está intimamente relacionado com a norma do direito ao arrependimento. Tranquilo? Deu para explicar? Deu certo. Obrigada, professor. Tranquilo. Gente, mais alguém? Alguma coisa? Só para não passar aí e... Vamos nessa, então. Então, pessoal, temos aqui agora a nossa noção de direito, que eu acho importante, né? Para a gente poder seguir. E aí nós entramos na nossa primeira dicotomia, que é o direito objetivo e o direito subjetivo, né? E aí, gente, eu confesso a vocês que essa era a pergunta que eu me fazia sempre. Sempre. O que danado é direito objetivo? O que danado é direito subjetivo? E por que danado essa divisão é uma coisa importante, né, para que eu saiba. E eu tinha muita dificuldade. Eu vou dizer para vocês porque eu particularmente tive muita dificuldade. Eu estudei essa parte por Técio Sampaio, mas não foi o livro de Técio que eu coloquei para vocês. Foi um livro de Técio, foi na verdade um texto, um artigo de Técio que era só sobre isso e era assim uma digressão assim muito profunda e tal, e ele trazia várias teorias de fundo. Eu era um aluno do primeiro período, tal como vocês, então eu fiquei perdido assim de uma forma, sabe? Eu não sabia para onde ir no final das contas, e aí chegou aquele ponto que eu só larguei e disse, vai com Deus, no final das contas. Então, o que eu tentei fazer aqui para vocês foi trazer isso de uma forma muito simples, até porque, Morton, depois você me diz aí se eu estiver enganado, eu acho que vocês vão aprofundar um pouco disso, acho talvez um pouco mais lá na frente, a partir das teorias de fato. Exato. Lá no finalzinho da disciplina, a gente vai falar especificamente sobre o direito subjetivo. Isso, perfeitamente. Então, hoje eu vou só aqui mostrar para vocês, apresentar de fato a dicotomia, e aí fazer uma brincadeirinha de leve para ver se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o que a gente... essa dicotomia. Primeira coisa, gente, existe de antemão uma relação de interdependência em quase todas essas dicotomias que a gente estuda no direito. Não é no sentido de, tipo assim, meu Deus do céu, elas dialogam demais entre elas, ou algo nesse sentido. Mas é só que quando a gente pensa na dicotomia, se eu tiro uma banda, não faz sentido. Deixa de ser uma dicotomia e às vezes não faz sentido você estar caracterizando uma coisa como algo muito específico. Então, quando a gente estiver aqui conceituando o que é direito objetivo e subjetivo, eu acho que vocês vão conseguir perceber como, no final das contas, nesse caso especificamente, um não vai viver sem o outro, né? Não é que não vai viver, mas um meio que depende do outro para que esse conceito ele funcione de uma forma mais hermética, né, de uma forma mais fechada. Direito objetivo eu coloquei de uma maneira bem objetiva para vocês, para justamente não causar essa confusão, mas a gente pode depois discutir mais. Mas o que é que ele é? Ele é esse complexo de normas jurídicas, certo? Que vão reger o comportamento humano. Ou seja, essas normas que estão aí no mundo do dever ser, certo? E que vão estabelecer para a gente as nossas formas de agir de maneira abstrata, geral e abstrata, inclusive prescrevendo algum tipo de sanção ou algo nesse sentido, no caso de um eventual descumprimento. Então, são essas normas que estão colocadas aí quase sempre de forma geral e abstrata. Isso aqui é só o ponto de partida, tá, gente? O direito subjetivo, por sua parte, é a permissão que é dada para o indivíduo, para o sujeito. É por isso que ele é o direito subjetivo. Ele está trabalhando na esfera mais individualizada, ou pelo menos pormenorizada, de você indicar o sujeito desse direito, né? Então, é a permissão que é dada por meio dessa norma jurídica, que muitas vezes vai estar aí nesse plano abstrato, para que um indivíduo, uma pessoa, faça uma coisa ou não faça essa coisa, para que uma pessoa possa ter alguma coisa ou não ter algo, ou, em algum caso, se eventualmente o direito objetivo diz assim, olha, você tem direito, ou melhor, você não pode ter a sua dignidade, a sua moral violada. E aí, se você sente que a sua moral foi violada por alguma coisa, então você tem a possibilidade, por intermédio do direito subjetivo que foi atribuído a você, de você ir procurar lá os órgãos competentes e falar, olha, minha dignidade ou minha moral foi afetada por um ato de fulano de tal. Então, esse é o seu direito subjetivo. Então, só por essa explicação assim, bem por cima, vocês conseguem entender como
o direito objetivo e o direito subjetivo, eles terminam tendo essa relação de interdependência, porque um vai existir ali nesse plano mais metafísico, né, mais no plano mais assim do dever ser, de uma forma mais abstrata, mas esse direito objetivo que está aqui, ele está quase sempre assim apontando o dedo para as pessoas, entendeu? Para a sociedade, para o Estado, dizendo, olha, você tem direito disso, você tem o dever disso, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. E aí, eventualmente, esses sujeitos para quem ele está apontando o dedo vão dizer, ei, Poder Judiciário, vem cá, ó, o direito objetivo ali disse que tem um negócio ali que é meu direito. Então, você vai lá justamente se socorrer dele para você individualizar, especificamente na pessoa. Parece muito doido, né? Mas vamos lá, que aqui, Técio, o próprio Técio, que foi o meu pesadelo, não vai ser o pesadelo de vocês, ele vai trazer, acredito eu, a definição que torna tudo isso mais claro. Agora sim, do texto dele, que eu acho que é o mais adequado para a gente entender essa distinção. O que é que Técio vai dizer para a gente? Ele diz, olha, o direito é um fenômeno que ele tem uma dupla dimensão. Porque o direito, ele tanto é um fenômeno objetivo, certo? Ou seja, esse direito, ele não pertence a uma pessoa específica, né? Ele é um dado cultural. O direito, assim, socialmente, o direito é de Morton, o direito é de Ângela, o direito é de Thalissa, o direito é de César. Não existe isso. O direito, ele é um dado cultural, né? Ele não pertence socialmente a uma pessoa. Ele está lá composto por uma série de normas, está lá composto por uma série de instituições, mas ele tem essa dimensão objetiva. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa dimensão objetiva, ele também é um fenômeno subjetivo, ele também tem uma dimensão subjetiva. Por quê? Porque a partir do momento que tem uma norma lá preconizando uma coisa, essa norma, ela diz, olha, esses sujeitos, eles são titulares de poder em determinados casos. Então, eles são titulares de algumas obrigações, eles têm algumas faculdades, certo? Então, de certa forma, o direito ele termina tendo essa dupla face, por isso que a gente fala em dicotomia, realmente, por isso que existem essas variadas dicotomias no direito, né? Então, de um lado, a gente tem ele como um dado cultural, como algo que não pertence a ninguém individualmente, mas nós também temos essa outra face dele, do outro lado da moeda, como ele sendo uma faculdade que muitas vezes digamos assim, derrogada a alguma pessoa específica, a um grupo de pessoas de uma forma abstrata pela norma. Então, o Técio traz um exemplo, que está aí grifado em roxo para vocês, que eu acho que deixa isso muito claro. Ele diz, quando a gente fala em direito das sucessões, vocês vão pagar, acho que é direito civil 8, 7, sei lá, é lá para o final já do curso. Quando a gente fala em direito das sucessões, lato sensu, né, eu estou falando aqui de um direito objetivo. Agora, quando eu digo assim, olha, fulano de tal, ou, sei lá, uma pessoa específica, né, diante desse caso concreto, tem o direito à sucessão, ou seja, é um herdeiro, nesse caso, né, eu estou mencionando uma coisa que pertence a essa pessoa. Alguém faleceu, deixou lá, tem lá um espólio, vão fazer inventário, vão fazer partilha, essa pessoa vai se habilitar lá como herdeira, etc. Essa parte que pertence a ela, essa qualidade, ao se investir nessa qualidade de herdeira, essa pessoa está, portanto, fazendo uso dessa dimensão subjetiva, certo, do direito sucessório, porque aí ela está se investindo nessa qualidade que primeiramente foi colocada de uma forma abrangente por essa dimensão objetiva, entende? Isso é fruto, até, mais uma vez, talvez da nossa própria da carga polissêmica, né, que o direito tem, a palavra direito tem na língua portuguesa. O Técio Sampaio ele vai falar, né, que no inglês isso é resolvido com duas palavras, em tese, assim, de uma maneira mais superficial. Quando eu estou falando de direito objetivo, eu estou falando de law, né? Então, se vocês forem pesquisar coisas na internet, vocês vão encontrar lá civil law, penal law, economic law, sei lá, enfim, esses ramos do direito, todos eles vêm assim, né? Então, você já sabe ali que tem um direito objetivo. E quando você está falando nessa dimensão subjetiva, você fala em right, né? Então, você fala right to education, right to litigation, enfim, os direitos a uma determinada coisa. Quando você se investe, né? Eu tenho direito à educação, por exemplo, ou algo nesse sentido. Deu para entender? Deu, galera? Olha, por favor, me digam, eu não quero vocês desesperados. Deu sim. Para mim deu também. Que nem desesperados que eu fiquei durante
Até chegar em direito das coisas, onde eu revisitei isso, e aí depois eu realmente entendi essa distinção. Então, essa distinção aí é bacana. E aí eu trouxe um Você Sabia para vocês, que é bem bacana. Eu não vou, como eu falei, eu não vou adentrar aqui, porque isso é uma questão que o Morton vai trabalhar com vocês. Mas no âmbito da ciência do direito, a galera discute muito, né, de onde decorreria esse direito subjetivo, né? E aí, um dos grandes embates que tem na teoria mais clássica assim, do direito, que é o que vocês vão ver em direito das coisas, se eu não estou enganado, direitos reais, é justamente o debate quando você tem qual é o critério que é utilizado assim para dizer que uma pessoa faz jus a um determinado direito, né? Como é que eu classifico? A partir de que eu digo que esse direito se consubstancia no direito subjetivo? Uns dizem que é um critério que parte da questão da vontade, essa vontade passa a ser encampada pela juridicidade, outros dizem que é um interesse que passa a ser protegido judicialmente. E aí eu coloquei esses 3 senhorizinhos aí para vocês. Queria saber se alguém sabe, quem assim, tem ideia assim, de quem são um desses senhorizinhos que estão aí. Qualquer um dos 3, na verdade. Eu acredito, com licença, eu acredito que o último, da esquerda para a direita, seria Rodolfo Nieren, se eu não me engano. Não sei se é ele, mas... Correto. Esse primeiro, deixa eu ver se eu consigo parar aqui com vocês. Parei. Eu queria fazer com vocês uma coisa muito bacana que se chama... Peraí, deixa eu apresentar aqui minha tela. Se vocês nunca jogaram, com certeza vocês jogaram, né? Isso já é uma vez na vida de vocês. Que se chama Forca, certo? Não sei se vai projetar aí minha tela para vocês, eu espero que projete, está projetando. E aí vocês vão ter a oportunidade de descobrir quem é aquela primeira pessoa, entendeu? Se você souber, aí você pode, assim, só ignora, assim, durante 2 minutos, só para dar a emoção de quem realmente não sabe quem é a primeira pessoa, entendeu? E aí eu queria que vocês me falassem letras, e aí a gente vê se vocês vão ganhar ou se vocês não vão ganhar. Como eu disse, é uma questão muito simples, é só realmente para a gente participar um pouco. Alguém me dá uma letra aí para chutar? Letra A. Caliana botou também. Gente, É a primeira letra da força. forca, sempre, né? Eita, agora é aquela hora que você fica assim, meu Deus, você escreveu o nome dessa pessoa errada. Tá certo. É isso aqui. Segunda letra. Gente, é só uma letra, tá? Não se emocionem assim. Ó, que coisa triste. Putz. Alguém pediu W, viu? Eu tô olhando o que eu tô vendo aqui e tô botando. R. Gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar esse bicho morrer, não. Gente, acabou a forca. Vocês estão botando as letras e acabou a forca. É isso. Gente, peraí, fala assim. Alguém fala aí no microfone, assim, grita uma letra. Botaram o M aí, professor. M. Já foi, Sofia, foi. M, botaram M, botaram G. G. H, nome estrangeiro sempre tem H. Aqui, peraí. Sofia botou S no chat também. Peraí, o que é que tinham falado antes? Não, já foi. H. H. Só mais uma perninha, viu, gente? Não, professor, tem que considerar olho, boca, nariz, não dá pra Pois ser. eu jogava assim. Qual é a próxima? V, botaram V também. B. V de... V tem.
E, K. K. Ixi, Maria. A gente já está formando. Vamos agora ter cuidado com as letras para botar. Já era. Falaram I vai também. ter olho, boca, nariz e orelha também, é? E aí, e agora? Falta a roupa também, E né? U também, professor. U. U, Ô, gente, I vocês, também. vocês ajudam também, né? Peraí, vou fazer até um S. pontinho aqui. Ixi, Maria, vai ficar Olho, horrível, meu orelha, Deus uma do céu. Botaram quase Isso aqui é todas um as letras aí no chat. Qual é a próxima? Mas O eu preciso só O. da ordem. Qual é a O próxima? O ainda nem foi. Ó, O final é o penteado do boneco. ai, ai. S já foi, professor? S ou F? Não, essa não foi ainda não. S não. Peraí, aqui tem. Pode dizer qual é? A essa altura do campeonato, sim. A porque eu já- base. Savini. Exatamente, gente. Savini. Vou voltar para cá. Eu mostro. Compartilhar aqui minha tela com vocês novamente. Esses três que estão aqui embaixo, portanto, cadê? Quem foi que acertou, hein? Eu não vi na hora quem falou. Lucas. Lucas, professor. Boa, Lucas. Esse aqui, o da esquerda, é Savini. Esse aqui eu não sei falar direito o nome dele, mas é Windshade. Então você fala bem rápido assim. Bernard Windshade. Aí parece sim. E esse aqui, como foi o Pedro, né, que falou, ele acertou, é o Rudolf von Ehring. Vocês vão ver que existem infinitos debates na teoria do direito nos mais diversos âmbitos, né? Não mais diversos não, mas existem debates muito bons entre o Savini e entre o Ehring, né? Eles vão discutir bastante algumas teses, por assim falar. E aí eu coloquei mesmo, foi só para a gente dar aqui uma descansadinha de 5 minutos fazendo essa forca. Tá, gente? Então, só de maneira bem resumida aí, como eu já havia explicado para vocês, em termos de, aqui, ao invés de usar o teste Sampaio, eu trouxe uma definição da Maria Helena, do que vem a ser direito objetivo e subjetivo, mas acho que, como vocês falaram, já ficou uma coisa meio clara, por questão da adiantada hora, vou partir para a nossa parte final da aula de hoje. Tá, gente? Eu vou deixar assim, vou fazer uma coisa, como é que chama nas séries? Cliffhanger, uma coisa assim, né? Quando você termina e... Aí já quer ver o outro episódio, né? Exatamente, você fica e sai maratonando. Então, o objetivo hoje vai ser só dar um pulinho aí nesse número 3 para dar aqui uma pincelada sobre essa distinção entre direito público e direito privado, tá certo? Gente, vamos lá. Primeira coisa, assim, de forma muito introdutória, essa distinção entre direito público e privado é muito doido quando a gente para pensar, porque é uma coisa que remonta, se você pegar a maioria dos livros de teoria geral do direito, eles vão remontar às distinções havidas em Roma. Sendo que se a gente parar para pensar cronologicamente a nossa distância hoje, né, de Roma, putz, são muitos milênios para um negócio desse chegar no direito ainda hoje em dia e fazer assim. Olha, só para vocês terem ideia, o curso que a gente faz, ele é dividido em departamentos. Então, a gente tem o departamento de direito público, a gente tem o departamento de direito privado, né, e a gente também tem o departamento de direito processual e propedêutica, que é, inclusive, o departamento que essa disciplina está alocada. Mas Que, por sinal, é bem difícil de se comunicar, né, com os departamentos da UFRN. Aí eu não tenho espaço de fala, porque não estou mais na instituição, né? Mas essa distinção, ela é uma coisa que remonta a muito tempo. Foi o Lucas que falou. Lucas, agora a minha sugestão, assim, só para não perder o bonde andando, porque eu sou uma pessoa muito entusiasta, assim, das questões atinentes ao ensino jurídico dentro da UFRN, eu diria assim, se você estiver tentando falar e não estiver conseguindo,
chegar junto do CAAC, ou no caso do DEPRO, esse daqui eu falo com experiência própria, você fala com Aparecida. Olha, se Aparecida não, apresentação. Se a apresentação não resolver o seu problema, pode ter certeza. As duas, né? Aparecida na A coordenação. P1 e a P2. Se Aparecida ou a apresentação não resolverem seu problema, é porque realmente a situação é muito complexa. Mas a sugestão que eu dou para você sempre é coordenação, Aparecida, DEPRO, falou com a apresentação, ela é, assim, fofa, uma pessoa, sabe, assim, top seres humanos vivos hoje. A apresentação, para mim, está no meu top 3. Ou se realmente se for uma questão mais delicada, aí eu acho que vale a pena você chegar junto do CAAC, o pessoal do CAAC intermedia muito bem essa relação com os departamentos, que é muito necessário, inclusive, né, para muitas demandas que vocês terminam tendo corriqueiramente, principalmente nesse período de ensino remoto, diga-se de passagem, né, que está sendo bem traumático de uma forma geral. Não quero que seja traumática a nossa experiência hoje, tá, gente? Então vou só seguir aqui rapidamente. Então essa é uma distinção que vem de muito tempo, né? Vem lá de trás, e ela parte dessa ideia de que o direito público ele vai dizer respeito ao estado da coisa romana. Quando eu falo assim, ao estado da coisa romana, a polis, civitas, etc., é porque não existia ali ainda uma ideia de Estado, de fato, como a gente tem hoje, de Estado moderno, né? Então era ali aquele direito que fazia jus à polis e tudo mais, e o direito privado é aquele que tinha mais utilidade aos particulares. Mas essa distinção, esse brocardo, assim, ele vai se distinguir, ele vai se dividir em dois. Então a gente vai ter, na verdade, duas distinções basilares que são feitas inicialmente entre direito público e privado. A gente vai entender porque ela é um pouquinho problemática. A primeira distinção histórica é em relação à natureza do interesse que vem a ser protegido. O que é que isso quer dizer? Lá em Roma, se existia, digamos assim, a ideia de que o direito público era um direito voltado, né, ao estado dos negócios romanos. O que é que eu quero dizer com isso? Novamente, que eu estava falando lá. A ideia, teríamos uma concepção de Estado, hoje em dia, que não existia naquela época. E o direito privado era o direito que disciplinava o interesse dos particulares. Então, a depender do interesse que tivesse em jogo, fosse o interesse, tá, gente? Entre muitas aspas, por favor, interesse do Estado ou o interesse dos particulares, teríamos direito público e direito privado. Esse critério é um critério muito complicado, porque é muito difícil, às vezes, principalmente nos dias de hoje, que a gente consiga dizer de uma maneira assim muito assertiva, né, que o interesse protegido é o do Estado ou que o interesse protegido é o do indivíduo. 100% Estado, 100% indivíduo. Você não fica, Ângelo, como assim? Por quê? Etc. Aí eu trouxe um exemplo para ficar talvez mais claro. Eu coloquei como dúvida, mas aí eu vou falar como se fosse exemplo. Lá no direito administrativo, vocês vão conhecer uma coisa chamada intervenção do Estado na propriedade privada. Essa intervenção do Estado, ela se dá de duas formas. Ela pode se dar de forma supressiva, existe uma modalidade, que é a desapropriação. Então, acredito que vocês já ouviram falar, o Estado vai desapropriar um terreno para construir. Isso aconteceu, pronto, para pegar um exemplo claro aqui que a gente viu isso na época da Copa do Mundo, né? Para fazerem as obras lá da Morgolvé, inclusive de uma forma bem complicada, virou matéria, passou na ESPN e tudo mais, foi criado um comitê, inclusive, para proteger os interesses das pessoas que ali residiam. Mas o que é que o Estado faz? Ele expede um decreto e diz, olha, valeu, galera, por uma questão de utilidade pública ou interesse social, alguma coisa desse sentido, vou precisar aqui da sua casa, do seu terreno, para fazer alguma coisa. Né? Justifica, eles vai lá e indeniza você por isso. Isso é uma desapropriação, uma intervenção supressiva. Não é o que a gente vai trabalhar, estou só explicando aqui para vocês entenderem. E existem as intervenções restritivas. As intervenções restritivas são aquelas que vão trazer uma restrição, como o nome já diz, que pode ser momentânea ou pode ser parcial, no sentido mais espacial, geográfico. E uma das principais que a gente tem, vou usar um exemplo e vou depois trazer para a nossa dúvida aqui. Um exemplo principal, assim, mais fácil, é quando o Estado precisa passar torre de transmissão de energia, aquelas torres gigantescas, quando você pega a BR, você vê passando dentro de uma ruma de fazenda, etc. Aquilo ali é uma modalidade de intervenção do Estado que se chama servidão administrativa. Então o Estado vai lá, pega um pedaço da sua porção de terra, te indeniza por isso,
coloca lá a torre por onde ela vai precisar para passar os fios de transmissão, etc, etc, ou das suas concessionárias. Mas aqui o exemplo que eu trouxe foi de uma restrição chamada de limitação administrativa, porque é mais próximo da nossa realidade. Inclusive, a gente está discutindo muito isso aqui em Natal, ou deveria estar discutindo desde o ano passado, né? Porque, inclusive, existe aqui um lobby muito grande do mercado imobiliário para tentar, de certa forma, passar por cima de uma série de estudos que existem de caráter urbanístico, né? Que é uma limitação administrativa, nesse caso que eu estou utilizando. No caso do plano diretor, uma proibição que é feita de você, por exemplo, construir algo em uma área, por exemplo, de proteção ambiental, ou você construir algo acima de uma determinada altura, porque vai inviabilizar a circulação de vento. Então, o Estado ele estabelece um plano diretor e estabelece uma série de limitações. Então, se você é uma construtora, se você é uma incorporadora, se você é uma imobiliária, você quer construir um prédio de 10 andares na via costeira, você não pode. Se for para João Pessoa, para pegar uma capital aqui do lado, for andando lá por Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, você vai ver que todos os prédios lá têm 3 andares. Eles só podem ter 4 pavimentos, são os 3 andares mais a cobertura. Então, isso é plano diretor, isso é uma limitação administrativa. Agora, explicado tudo isso, eu posso dizer que essa limitação administrativa ela é uma questão somente de direito público ou é uma questão somente de direito privado? Interrogação. Tenho como falar isso assim de maneira muito assertiva? Que o interesse existente tutelado nesse caso é um interesse público, puramente público, ou interesse puramente privado? Não. Essa pergunta foi só estratégica para eu realmente conseguir dar um gole d'água. Nesse caso, gente, existe uma série de interesses que estão em jogo e que você, obviamente, vai ter a preponderância de um interesse sobre o outro, certo? O interesse público, nesse caso, vai se colocar acima do interesse privado, porque parte do pressuposto que, ao fixar esse plano diretor, o Estado parte do pressuposto. Natal é uma cidade que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Acho que parou aqui minha apresentação. Volta já, viu, gente? Caiu de novo a internet. Vocês estão me escutando, pelo menos? Eu acho que estão, que eu estou vendo vocês se mexendo aqui. Sim, sim. Viva o 3G. Então, parte do pressuposto de que o Estado ele vai averiguar lá todos os estudos de impacto ambiental, os pareceres das pessoas que estudam urbanismo, que estudam direito à cidade, para estabelecer limitações que coadunem tanto os interesses do Estado enquanto protetor da coletividade, como, de certa forma, também não limitem sobremaneira ou de forma desarrazoada os interesses daquelas pessoas que vivem do mercado imobiliário, que vão construir algo nesse sentido. Então, existe uma preponderância, mas você não pode falar claramente de uma maneira assim, sabe, binária. Aqui é isso e aqui é isso. Isso você não consegue fazer de uma forma, dessa forma tão objetiva, por assim dizer. Enquanto não está voltando aí para vocês a apresentação, mas eu vou seguindo aqui por causa do horário, nós temos uma segunda distinção, que diz, beleza, então, ao invés de eu só ficar me debruçando sobre se o interesse é do Estado ou do particular, então eu vou utilizar como base o interesse que é preponderante. Então, aquele interesse, alguns autores começaram a falar que é o seguinte, bom, então, em razão de não conseguir utilizar esse primeiro critério, as normas de direito público vão ser aquelas que vão assegurar diretamente o interesse da sociedade e, de via reflexa, o interesse particular, e as normas de direito privado são aquelas que vão atender os interesses dos indivíduos mediante uma autorização do poder público. E aí essa classificação ela termina também sendo um pouquinho contestada, porque às vezes é muito difícil você precisar qual é o interesse que é preponderante. Vamos lá, assim, de maneira a priorística. Vamos lá. Em uma ação de família, dos direitos, se vocês pegassem uma ação que envolve o direito das famílias, é uma ação de natureza civil, tranquilo? Então, prima facie, assim, a princípio, é uma ação de direito privado. Se a gente coloca o direito civil na caixinha de direito privado, então a gente está partindo que o interesse tutelado aí é um interesse privado.
Agora, vamos imaginar que, eventualmente, o acordo que foi firmado pelo casal que está se divorciando, os ex-cônjuges, ele vai e fere os interesses da criança, que vai ficar sob guarda de um deles. Nesse caso, o Ministério Público ele pode intervir no feito como custo-legis? Na verdade, deve. Morton MP pode até dizer, se eu estiver falando um absurdo, pelo amor de Deus, aí você diz, Ângelo, não, viajou. Não está certo. Então, o MP vai lá, o CPC, inclusive, foi alterado nessa parte, quando lá nos procedimentos especiais deu destaque para as ações das famílias, como ele chama agora, né, as ações de família, e ele justamente preconiza que nesse caso que o MP vai lá e intervém, porque antigamente tinha que sair dando parecer, vai um casal lá só se divorciar e o Ministério Público tem que opinar, não tem interesse no feito, não tem interesse no feito. Não tem interesse no feito. Agora, justamente para esses casos. Então, ainda que, assim, inicialmente eu tivesse um caso que aparentemente o interesse fosse preponderantemente privado, porque era um divórcio entre duas pessoas maiores e capazes, a partir do momento que o acordo que é firmado por eles envolve uma criança e esse acordo está ferindo os interesses dessa criança, que são tutelados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente também, o Ministério Público vem intervir no feito para assegurar que esses direitos, né, não sejam violados, eu posso dizer que ainda é um caso tipicamente de direito privado, entendeu? No meio desse embate, eu tenho como quantificar e dizer assim, não, nesse caso aqui é 60% privado e 40% público. É 70% público, 30% privado. Então, o direito hoje em dia ele funciona de uma forma tão complexa, opera numa lógica tão mais complexa do que quando essas questões elas foram preconizadas, que é muito difícil você conseguir estabelecer uma distinção assim tão clara, né, entre aquilo que é direito público e privado, tão somente com base nesse critério. A internet não vai voltar, tá, gente? Muito triste, mas enfim. Mas eu vou seguir, faltam só 2 slidezinhos, assim, eu termino, o restante eu guardo para o nosso encontro seguinte. Então, vários autores tentaram estabelecer critérios para definir, distinguir o que é critérios para dividir o que é direito público e o que é direito privado. Então, Savigny, para pegar o nosso amigo da forca, né, que a gente utilizou, ele falava, olha, essa divisão aqui a gente pode utilizar como base a finalidade do direito. Né? Então, se o direito tem como finalidade alguma questão do Estado, então, assim, eu estou falando, gente, de uma maneira muito grosseira, tá? Aqui eu estou diante de um caso, né, uma norma de direito público. O que não é a mais acertado, porque, vamos lá, o Estado ele pode ter uma relação jurídica dele tutelada por normas de direito privado. Então, o Estado, por exemplo, quando ele vai contratar alguma coisa, em regra, ele o contrata através de um regime de natureza jurídica de direito público. Então, se o Estado quer, sei lá, adquirir insumos, etc., ele faz o quê? Que acredito que vocês saibam, um procedimento licitatório, né? Então, ele tem uma licitação, passa por todas as fases, e lá no final dessa licitação, ele assina um contrato administrativo, como a gente vai chamar de direito administrativo. Porém, contudo, entretanto, existem situações onde o Estado ele firma contratos da administração. Então, existem os contratos administrativos, mas existem os contratos da administração, que é um simples contrato de compra e venda. Então, às vezes, o Estado, para uma questão puramente burocrática ali, ele vai fazer alguma relação assim, de menor monta, etc., ele vai transladar ali um contrato, vai assinar um contrato, um simples contrato de compra e venda que não passa pelo crivo do procedimento licitatório, que entra numa categoria chamada contrato da administração, que é regido pelas normas do direito civil. Então, nesse caso especificamente, você percebe que a mera finalidade do direito, quem é o destinatário final, não necessariamente pode ser utilizado como esse critério. Aí o Yergin, que foi quem Pedro adivinhou o nome, que estava na direita, ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos 3 tipos de propriedade, e aí, com base nesses 3 tipos de propriedade, eu posso dizer, portanto, a natureza do direito. Então, eu tenho a propriedade individual, o sujeito do fim dessa propriedade é o indivíduo, direito privado. Eu tenho a propriedade estatal, a propriedade estatal, o sujeito fim é o Estado, direito público. Eu tenho a propriedade coletiva, o sujeito fim é a sociedade, e, em última instância, também, ainda que um caráter mais misto, mas vamos supor que aqui eu esteja também falando de direito público.
Fato é que direito não se resume só à propriedade, né, gente? Apesar de algumas pessoas acreditarem que o único direito existente é o direito de propriedade, a gente sabe que existe um plexo imenso de direitos, né? E aí, portanto, esse é um critério que vai encontrar algumas dificuldades na medida em que, principalmente, as gerações de direito, elas também vão avançando. O Kahn, que é um outro autor, vai se pautar no critério de patrimonialidade. Aqui eu vou passar rápido já, porque já está chegando no fim. Aí ele diz, o direito privado tem caráter patrimonial e o direito público não. Mas a gente acabou de ver o direito da família, no exemplo que eu estava dando para vocês, que não tem caráter patrimonial nesse caso. E aí? Jelinek, esse é um dos autores que vocês vão estudar assim de roda, acredito eu. Jelinek, ele vai estabelecer uma relação entre direito público e exercício, né, o gozo do poder de império. Mas aí a gente volta para a mesma questão que eu mencionei quando eu estava citando o exemplo do Savigny. Em algumas situações, o Estado, que é dotado desse poder de império, ele vai atuar como se fosse um sujeito de direito privado. Assim, ele vai estar numa relação de equiparação de horizontalidade com as outras partes. Augusto Thom traz o critério da ação. Eu vou só me atentar aqui, nesses últimos 5 minutinhos, ao Goffredo Telles Júnior, porque ele traz para mim um dos critérios que eu acredito que são um dos mais válidos para a gente hoje em dia fazer essa distinção. O que é que o Goffredo Telles diz para a gente? Ele traz um critério misto. Ele diz, olha, para eu caracterizar uma norma como de direito público, ou um ramo do direito, como direito público ou direito privado, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Primeira coisa, qual é o interesse preponderante protegido pela norma? Eu não vou quantificar, etc., não vou tentar incorrer tanto naquele primeiro problema ali da distinção histórica. Eu quero saber, assim, aparentemente, qual é o direito que tem mais preponderância, a natureza aqui. Eu estou tutelando mais aqui um interesse coletivo, ou um interesse mais privado. E, além disso, eu preciso saber a forma dessa relação jurídica. Então, se essa relação jurídica traz uma prescrição normativa que envolve uma relação de subordinação, e aí eu estou tutelando um interesse que é predominantemente coletivo, público, então eu estaria diante de uma situação mais próxima de um direito público, nesse caso, porque aí eu tenho uma relação de equidistância entre as partes, de distância entre as partes. Então, as partes estão em polos, existe uma relação não de horizontalidade, de verticalidade entre as partes, né? Existe uma relação de subordinação. Já, se o interesse predominantemente tutelado é particular, individual, existe, de certa forma, uma paridade nessa prescrição normativa da relação jurídica entre as partes, elas estão ocupando ali um polo mais ou menos parecido. Então, nesse caso aqui, eu tenho algo que se afigura mais próximo de um direito privado. Então, acho que esse critério do Goffredo Telles Júnior, para a gente, assim, de uma maneira inicial, é o que, de certa forma, nos ajuda a ter uma ideia, um princípio de ideia do que pode vir a estar dentro desse guarda-chuva do direito privado e do que pode vir a estar dentro desse guarda-chuva do direito público. Se você quiser saber se direito do consumidor é direito público ou direito privado, se você quiser saber se direito concorrencial é direito público ou é direito privado, se você quiser saber se direito... Porque empresarial é muito complicado, né? Se direito penal, sei lá, não sei se é público ou privado, você só precisa fazer uma coisa, que é vir para a próxima aula, que é quinta-feira, que é quando eu vou contar todas essas coisas para vocês. Então, a gente vai trabalhar com direito público, com direito privado, o que está dentro disso, e falar um pouco da interseção. Olha, aí realmente a pessoa quer chegar logo na quinta-feira, né? Vou aprender essas coisas com você, viu, professor? E é isso. Para ver se anima o pessoal. Agradeço demais a atenção de todas e todas. Peço desculpas por esse final aqui, que o Prezi terminou saindo, vocês não conseguiram ver as coisas que estavam. E é isso. Eu vou continuar nesse Prezi. Tem um roteiro de estudo, eu só não vou mandar para vocês agora, porque tem as perguntas que eu vou fazendo, etc. Então, né, para não quebrar um pouco dessa mística, assim, desse momento. Mas aí, quando terminar a aula quinta-feira, eu mando para o professor Morton, ele disponibiliza para vocês, tanto o Prezi quanto o roteiro, para vocês estudarem em casa. Excelente, Tranquilo? excelente, professor. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Vou interromper aqui a gravação.